Shabbat Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo este shiur. Mais uma vez estamos aqui para explicar determinados assuntos, para que possamos, para que possamos entender, para que possamos compreender o que realmente nos traz sentido, o que realmente é o óbvio, o que é realmente o racional. Disse Shaul que nós devemos desenvolver um culto racional, ou seja, tudo através da consciência limpa, pura, sadia, sem impedimentos, sem uma consciência pesada, né? Então, hoje nós vamos falar em defesa do judaísmo. Em defesa do judaísmo. Isso mesmo. Hoje nós iremos falar em defesa do judaísmo. Mas antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos pelo carinho, né, que todos que estão ouvindo, né, que estão nos dando permissão de adentrar a sua casa através do celular, através do computador, através dos meios de comunicação da internet. Gostaria de agradecer a todos pelo carinho, pessoas que nos têm enviado e-mail, pessoas que se emocionam, né? Porque realmente existe, na sua maioria, muitas pessoas que estão distorcendo as verdades, distorcendo o que realmente Yeshua deseja que venhamos fazer. Muitas pessoas estão colocando a tradição na frente, muitas pessoas estão colocando costumes, muitas pessoas estão criando dogmas, muitas pessoas estão exortando as pessoas para que as pessoas possam se agregar a elas, né? E infelizmente a gente tem visto um número muito grande de pessoas que realmente estão distorcendo a verdade. E na minoria existe pessoas como este canal, né, que não está preocupado com o que você pensa, com o que você fala ao nosso respeito. Não estamos nem um pouco preocupados se você é uma pessoa má, se você é uma pessoa que tem uma má índole, que é caluniadora. Então, nós não estamos preocupados com você. Pelo contrário, queremos que o Eterno tenha compaixão de muitos que são assim, e aqueles que realmente querem entender, compreender a verdade, essas pessoas sim, essas pessoas elas estão num processo de techuvá, aonde requer um sacrifício, e esse sacrifício tem que ser com cuidado, tem que ser com zelo, né, com ordem, com disciplina. Então, na minoria, muitos nos procuram agradecendo. Desde já que o Eterno te abençoe grandiosamente por você estar compreendendo as Escrituras. Bem, antes de também adentrarmos ao assunto, também nós estamos a cada semana, né, graças ao Eterno, nós estamos nos dando ao luxo de termos um tempo para estudarmos e nos dedicarmos às pessoas que estão do outro lado da telinha aí, do outro lado do vídeo, né, ouvindo. Então nós temos, graças ao Eterno, né, essa oportunidade de estarmos levando a palavra do Eterno para vocês. E como essa oportunidade surgiu, nós iremos fazer, como eu disse, a partir, isso veio depois de 6 anos estudando o judaísmo nazareno, passando por várias situações desagradáveis, passando por situações em que só o Eterno, né, que nos capacita para suportarmos muitas coisas, né? Já passamos pelo cristianismo, no cristianismo fomos rejeitados até pela família, justamente porque estávamos
à procura de uma verdade, a qual no cristianismo não vamos encontrar, tá? Enquanto nós estivermos lá. Então, que essa verdade, como eu queria ter um relacionamento com o Eterno, busquei, fui atrás, me envolvi com religiões que achava que continha verdade e na realidade não passou de teorias, não passou de blá blá blá. E depois de toda essa andança, de visitar vários locais, em várias situações, eu encontrei o judaísmo nazareno, né? Agradeço a todos aqueles que fizeram parte da minha vida, em me ajudar, em me auxiliar. Essas pessoas eu tenho um carinho muito grande, tá? E infelizmente, neste período, nós tivemos relacionamento com pessoas, nós tivemos relacionamento com muitas pessoas, dezenas de pessoas, e, e no final de todo esse relacionamento e no final de toda essa experiência, nós adquirimos muita experiência graças ao Eterno. Por isso que uma vez eu fiz até um vídeo e coloquei que o mal ele é bom, ele é um mal necessário, ele tem que existir. Se não passarmos por situações desgastantes, situações de exclusão, de calúnia, de ódio, se não passarmos por esses processos, nós não teremos a oportunidade de experimentar o divino, o majestoso, o soberano. E é nisso que eu estou falando com vocês, é nesta situação. Então, tivemos várias pessoas, dezenas de pessoas. E como existe já um ditado popular brasileiro que é contra fatos não há argumento, então nós temos argumentos para falarmos a respeito de situações. Não estamos tirando de teorias, não estamos achando de achismos, não, nós estamos dando como experiência. E se você quiser, né, pode me perguntar, eu já dei livre acesso para as pessoas, né? Já passamos por muitas decepções, muitas mesmo. Então, e não é agora que a gente vai desistir, tá? Agora, vamos adentrar ao assunto, desde já, que o Eterno te abençoe. Veja bem, pessoal, eu tenho feito ultimamente muitos vídeos falando sobre o judaísmo A, o judaísmo B, o judaísmo C, o judaísmo D, o judaísmo E e etc. Por que eu falo essas classes de judaísmo? Porque tem surgido em vários campos, em vários lugares, comunidades que se intitulam judaicas, que se intitulam de origem judia. E quando você faz uma análise mais profunda, você vai ver que são meros gentios. São meros gentios. Então, o que está acontecendo hoje? Está acontecendo uma moda. Como eu já disse em vídeos anteriores e repito, se você não me assistiu, as pessoas elas saem do cristianismo e migram para o judaísmo porque virou moda, né? As pessoas querem se promover, as pessoas querem se auto-intitular, as pessoas querem colocar status sobre a vida dela, elas querem ser um Roche, elas querem ser um Rav, elas querem ser tudo no judaísmo, né? Tem amigos meus, colegas do judaísmo tradicional, a qual eu tenho contato, que já várias vezes me falou sobre o rabino da sinagoga dele abre um espaço para fazer um curso de Kabbalah, um curso de tradições, cursos. Eles abrem um espaço e aí eles convidam pessoas que já estão lá sendo convidadas, que já estão participando, ele convida essas pessoas para fazer este curso. E quando as pessoas vão fazer o curso, elas participam, é como se fosse uma escola, e elas têm os seus certificados.
Você acredita que na maioria dessas pessoas, as pessoas que vão fazer isso, elas saem e vão divulgar aquilo que o rabino falou entre quatro paredes na sua sinagoga para ela em específico, ela vai divulgar na igreja. Tem umas que viram pastores, tem outras pessoas que vão para fazer culto em igrejas para falar aquilo que o rabino falou que para ela é uma novidade e vai gerar recursos se ela falar na igreja. E isso acontece frequentemente, eu não estou falando isso da boca para fora, é o que ocorre. Então, o judaísmo, o que que ocorre? O judaísmo hoje, o judaísmo A, B, C, D, existe em vários lugares. Hoje ninguém mais sabe quem é quem, né? Mas eu aconselho a você puxar a ficha do indivíduo. Se ele disser, eu sou judeu, né? Eu sou judeu, sou circuncidado, né? Faça uma análise da vida dele, né? Muitas pessoas dizem, eu sou judeu. Ela se auto-intitula, desculpa se eu estou te ferindo por falar a verdade. Mas é uma realidade, não adianta você fugir. O Eterno te conhece. Eu tenho dito, a pessoa ela se declara judeu. Ela se declara judeu. Aí você vai um pouquinho mais a fundo e olha para a família dela. São todos católicos. Então, como que pode a pessoa ser origem judaica? Porque o judeu verdadeiro ele tem que vir de nascimento, ou ele se converter, né? Se converter através de três rabinos, de três juízes. Tem que haver um acompanhamento. Não é nada fácil. Aquele judeu que está se convertendo, entre aspas, ao judaísmo, ele tem que ter um bom testemunho, tem que ser uma pessoa íntegra, uma pessoa que realmente deseja, tem que ser aprovado pelo conselho de rabinos, né? Eu não estou falando de servir ao Eterno, eu estou falando de ser judeu. Existe uma diferença de eu ser participar da comunidade do judaísmo, A, B, C, D, e eu servir ao Eterno. É uma coisa totalmente diferente, são coisas totalmente diferentes. Então, mas hoje o que que ocorre? A pessoa, em primeiro lugar, ela sabe que é um meio de das pessoas a intitularem e acharem que ela é uma sábia. Então o que que ela faz? Ela deixa a barba crescer, né? Pessoas que era até bacana, bonitas, que outrora ela não tinha barba, hoje ela deixou a barba, ela tá parecendo, desculpa a sinceridade, mas ela tá parecendo um bárbaro, ela tá parecendo uma pessoa que, sei lá, é uma mistura gentílica com tradição. Então, e aí você vai ver que é uma aberração, gente. Desculpa, mas é uma aberração. Não adianta, né? A pessoa sem a barba, ela fazia coisas bacanas, né? Ela tinha amigos, ela ajudava. Agora, com a barba, com a opressão da comunidade, ela agora ela se torna. Você olha para as pessoas, ela tá com a fisionomia pesada, triste. É o que ocorre. Por quê? Porque estão impondo alguns costumes, dogmas sobre essas pessoas. Eu vou citar aqui para vocês alguns trechos, né, de como era o judaísmo antigo na época de Yeshua, antes e depois. Então nós vamos entender que havia certas classes de judaísmo naquela época e que mesmo naquela época não havia esse costume de ir a uma sinagoga. O que eu quero dizer com isso? Um gentil, ele não podia dizer assim, dar na cabeça dele, hoje eu vou na sinagoga. Não, não é assim.
é algo fechado. Do gentio não podia. Ah, hoje eu deu na minha cabeça, depois de. Eu vou lá em Rosh Hashanah porque está escrito que a gente tem que pedir misericórdia para o Eterno. Vamos lá. Não, não é assim não. Não havia esse costume de relacionamento entre judeus e gentios. Nem através dos samaritanos havia esse relacionamento. Nós temos uma situação de Yeshua junto com a mulher samaritana. Essa mulher, ela disse: Tu és judeu e vem a mim? Ou seja, e ela ainda pontua, ela diz: Nós não temos esse costume de relacionamento. Nós não temos esse costume de relacionamento. Por quê? Porque os gentios e os samaritanos não se davam bem. Ponto final. Não adianta, mesmo naquela época. Então nós vamos ler aqui, ó. No primeiro século existia diversos grupos integrantes do judaísmo, destacando-se os perushim, fariseus, os seduquim e os saduceus, os isim, que é os essênios, e os canaim, que eram os zelotes. Não obstante, havia diversas subdivisões entre os grupos, que podiam chegar, segundo afirmam os historiadores, até 40 subgrupos distintos. Veja que esses quatro eram os que estavam em destaque naquela época. E os judeus não significava que aquela pessoa que estava indo lá no judaísmo farisaico, né, seria somente judeu, tá? Ela de nascimento que eu falo. Às vezes ia da tribo de Levi, às vezes ia da tribo de Isacar, mas eram israelitas que ia. Então eles tinham o costume de dizer o seguinte: nós somos judeus de nascimento. Por quê? Porque atendiam aos princípios da Torá. Eles observavam a Torá. Eles obedeciam a Torá, né? Até aí tudo bem. Só para nós entendermos, eu falo em questão de religiosidade, em questão do rito, da organização, de um princípio da sinagoga, tá bom? Os fariseus eram profundos conhecedores da Torá, seguindo as tradições, que era os perushim, as tradições dos antepassados, criam na imortalidade da alma e na ressurreição dos mortos, na soberania e controle do eterno e sobre todas as coisas, bem como na recompensa para o justo e o castigo para os ímpios no mundo vindouro. Compunha os saduceus a classe sacerdotal e a elite dominante, centrando seus interesses mais na vida política do que na espiritual. Criam na Torá escrita, descartavam as tradições orais, não acreditavam em anjos e demônios, rejeitavam a ressurreição dos mortos e a imortalidade da alma. Doutrinamente, os essênios tinham a mesma crença dos fariseus, praticavam a Torá, porém, de acordo com as suas próprias interpretações, acolhiam as tradições, contudo, essas eram distintas das dos fariseus, criam na soberania do Eterno, em seu controle sobre todas as coisas, acreditavam em anjos e demônios, imortalidade da alma e ressurreição. Apesar da semelhança das crenças em relação aos perushim, fariseus, alguns pontos de vista dos essênios eram diferentes. Muito deles praticavam o celibato como intuito de buscar elevação espiritual. B. Alguns isolaram em comunidades apartadas da sociedade. Buscavam uma vida de pureza e consagração. C. Não iam ao Beit Midrash, Beit Hamikdash, templo, e não ofereciam sacrifício, porquanto achava que os sacerdotes lá oficialmente eram ímpios e estavam a profanar o local. Por sua vez, os zelotes eram zelosos da Torá e da vida nacional do povo judeu, defendendo a luta armada e implacáveis contra o domínio de Roma, império idolátrico.
da idolatria. Estas são as descrições gerais dos grupos, que recebiam inúmeras subdivisões. Neste cenário surgiu Yeshua, cujos ensinos se aproximavam do farisaísmo de Hillel e da doutrina dos essênios. Vejam, esses grupos, que eram dos fariseus, dos saduceus, dos essênios e dos zelotes. Esses 4 grupos eram os que se destacavam na época de Yeshua. Veja, os fariseus, eles tinham mais em comum hoje o que é dito no judaísmo tradicional. Por isso que antes era judaísmo farisaico. Hoje é judaísmo tradicional e ortodoxo, ou seja, judaísmo rabínico, tá? Judaísmo rabínico. Antes era judaísmo farisaico. Continuando. Após a devastação de Jerusalém, foram exterminados diversos grupos religiosos judaicos, substituindo tão somente apenas 2 segmentos expressivos: os Perushim, após a devastação de Jerusalém, e os Netzarim. Como ambos faziam parte do judaísmo, frequentavam as mesmas sinagogas, tais como registra o livro de Atos, capítulo 9 e 2. Veja, os nazarenos, que eram os judeus que criam em Yeshua, os emissários que andavam com Yeshua, eles tinham um bom relacionamento com o judaísmo farisaico. Porém, alguns judeus não aceitavam mais eles nas sinagogas. Todos nós sabemos disso. Fariseus e nazarenos estavam debaixo da mesma sinagoga porque possuíam a mesma fé, exercendo-se que os primeiros esperavam a vinda do Machia, enquanto os segundos pregavam que o Machia já chegara. Porém, a cisão estava prestes a ocorrer. Durante a rebelião judaica contra Roma, entre os anos 66 e 70 depois de Yeshua, depois de Cristo, o líder dos Perushim fariseus, Yohanan ben Zakkai, fugiu da cidade dentro de um caixão, levado por seus discípulos. Posteriormente dirigiu-se ao comandante militar romano Vespasiano, como se esse fosse o imperador, e tendo em vista que o militar posteriormente se tornou imperador de Roma, conseguiu obter favores deste e fundar uma escola judaica em Avni, em razão do acerto de sua suposta profecia. Consumando-se a destruição de Jerusalém do Beit HaMikdash, templo, toda a vida religiosa ficou concentrada em Avni, já que não existia mais o templo. Como poderia oferecer os sacrifícios para expiação de pecados? Ora, os Netzarim nazarenos já não o faziam porque criam no sacrifício expiatório de Yeshua HaMashiach. Porém, os outros judeus tiveram que encontrar uma maneira para resolver esta questão. Yohanan ben Zakkai convenceu os demais líderes de que o sacrifício de animais deveria ser substituído pela oração, fundamentada seu raciocínio no seguinte texto: pois desejo misericórdia, não sacrifício. Oshéa 6,6. Passou o Sanhedrin Sinédrio a exercer suas funções em Avni, sob a liderança de Yohanan ben Zakkai. Veja então, após a destruição do segundo templo, esse Yohanan ben Zakkai ele fundou uma escola em Avni, né? E aí eles começaram a dizer que não tinha mais como fazer o sacrifício de animais, porque o templo já estava destruído. Então eles começaram a dizer e substituir isso pelas orações, fundamentado seu raciocínio a seguir o texto, pois tem em orações, né? Ele começou a dizer que a expiação agora seria por meio de oração. Outrora, Netzarim, nazarenos e Parushim frequentavam as mesmas sinagogas e iam ao templo em Jerusalém, até pelo fato de muitos fariseus passaram a crer em Yeshua HaMashiach, assunto a ser abordado no capítulo 5.
Os fariseus que seguiam Yeshua continuava fariseu, tal como Shaul afirmou ano depois de ter aceitado o Machia. Irmãos, eu sou o Parush, filho de Parushim, fariseus. Ele disse isso lá em Atos 23:6. Retornando ao ponto inicial, se no passado os nazarenos e os Parush, fariseus, estavam na mesma sinagoga em Jerusalém, com a destruição da cidade santa no ano 70, os primeiros foram para Pela, e os segundos para Yavne. Esta separação geográfica acarretaria uma divisão final entre os grupos. Em Yavne, os fariseus criaram as bases do judaísmo moderno, instituído inúmeras leis rabínicas contrárias à Torá e aos ensinamentos de Yeshua HaMashiach. A respeito ensina Moshe ben Shaul. Antes de 70 depois de Cristo, havia muito mais judeus e eles podiam se dar ao luxo de permitir diversos segmentos e opiniões, como o número de judeus drasticamente reduzido e o templo destruído. E Yohanan ben Zakkai achou que, para que o judaísmo sobrevivesse, eles precisariam se unir. Será que podemos aprender com isso? Eles achavam que precisavam começar a codificar as tradições orais e concordar em teologias e doutrina. Isto levou muitos anos e houve muitas brigas, uma vez que existiam muitas crenças em meio dos fariseus, aos fariseus. A maior das brigas foi talvez entre Gamaliel II e Rabbi Akiva, no início do segundo século. Gamiel segundo, achava que o farisaísmo precisava apenas de umas mudanças pequenas, enquanto Akiva, deixa eu ver. Akiva achava necessário criar um sistema que desse todo o poder e autoridade aos rabinos. Akiva então trouxe a doutrina que é a lei oral, foi dada ao mesmo tempo em que a Torá, e o que Moshe e David, etc., eram rabinos. Ele ganhou a disputa com Gamaliel em uma batalha que foi bem feia e cheia de malícia em ambos os lados. Com Akiva no comando, finalmente eles decretaram que os rabinos poderiam mudar a Torá se necessário e que a maioria dos rabinos, todos partidários de Akiva, poderiam até sobressair a Bat Koal, voz do Eterno. Ou seja, eles estariam tomando o lugar do Eterno, a voz do Eterno. Eles criaram uma nova tradução para o grego do Taná para substituir a Septuaginta e um novo Targum aramaico Ankelos, ambos os quais estavam mais de acordo com a teologia de Akiva. Eles não podiam mudar a versão hebraica, mas os comentários deles sobre a suposta lei oral e o Taná tornariam-se a autoridade final. Eles podiam descartar decisões rabínicas das quais eles não gostavam. O resultado disso é o judaísmo ortodoxo de hoje. Vejam bem, aqui nós entendemos que mesmo com essas divisões, mesmo com a destruição do segundo templo, mesmo havia, uma ordem, Eu costumo dizer o seguinte: você abre a porta da sua casa, convida alguém que você não conhece a entrar na sua casa, a partilhar refeições com você, a saber da sua intimidade. Você convida qualquer pessoa para fazer isso dentro da sua casa? Somente um doido faz isso, ou uma pessoa que ela não usa o raciocínio. Da mesma maneira, é o judaísmo antigo. Eles não convidavam qualquer um. É lógico que nós sabemos que havia interesses políticos, corrupções, mas mesmo assim havia um rigor em questões dos gentios adentrarem a sinagoga. Dos gentios. Por quê? Porque eles sabiam que o gentio ele poderia causar confusões, ele poderia causar uma desgraça. Isso mesmo. E nós sabemos que o primeiro gentio
que tinha poder político, fundou o cristianismo, que é Inácio de Antioquia. Então veja, é lógico que ele mudou muitos costumes e leis, esse Inácio de Antioquia. Então o que eu quero dizer é por isso que eu estou aqui realizando esse vídeo, mostrando o início, meio e fim, para que você entenda que o judaísmo farisaico antigo não tinha esse costume de abrir as portas para todos. Por quê? Porque se eles abrem as portas, daqui a pouco ninguém vai saber mais quem é judeu no meio deles. Vai haver uma mistura e a Torá, como parte dos ensinamentos, a Torá proíbe essa mistura. Então eles se mantinham sigilosos no canto deles, faziam parte, tanto é que eu costumo dizer, os livros que nós temos hoje, quem foi que fez? Os livros que nós temos hoje do judaísmo, quem foi que fez? Quem foi que escreveu? A Bíblia que você tem hoje, quem foi que escreveu? Foram os judeus. Os livros, a Mishnah, o Talmud, o Midrash, o Rumash, o Rabban Maimônides, vários outros livros, centenas e dezenas de livros que tem do judaísmo tradicional. Quem fez? Foi você? Foi sua mãe, seu pai? Não, pelo contrário, sua mãe e seu pai estavam preocupados em ir para a igreja. Você que é cristão ou você que está vindo para o judaísmo nazareno. Então, você tem que entender que sua identidade, seu passado é sujo. Né? Você tem que entender, não adianta você cobrir o sol com a peneira. Não adianta, você tem que admitir quem você era. Né? As pessoas me perguntam, você é judeu? Eu falo, não, eu não sou judeu. Eu pertenço ao judaísmo nazareno, à comunidade judaísmo nazareno. Eu não sou judeu. Né? Mas a pessoa fica sem norte, porque ela não conhece as outras tribos, ela não sabe da profecia da última casa, ela não sabe que as ovelhas perdidas da casa de Israel estão sendo achadas. Não é só o judaísmo, entendeu? E ela fica perdida. Aí eu tenho que explicar, né? Com todo carinho. Eu falo, olha, eu sou da casa de Efraim, né? Ovelha perdida, que se misturou entre os ídolos, que esteve no cristianismo e tal. Eu tenho que assumir minha identidade. Foi uma mistura. Eu sou colonizado pela Igreja Católica, né? O negócio era tão terrível que a Igreja Católica obrigou alguns judeus a se converterem à Igreja Católica. Eles tinham que rezar no terço, eles tinham que fazer as suas penitências. Você imaginou uma religião que eles colocaram sobre o jugo daqueles judeus daquela época? Por isso se chama Inquisição Católica. Então, o negócio é muito mais profundo. Então eu tenho que entender que eu sou gentio. Eu nasci no Brasil, eu nasci no Nordeste, moro em São Paulo, meus pais são católicos. Eu sou do judaísmo nazareno, da tribo de Efraim. Eu ainda corro o risco de não ser, né? É por isso que o nome do Eterno será grande entre os gentios. Mas o que hoje nós vemos aí é pessoas preocupadas em se fantasiar, né? De se fantasiar. Nós vemos aí pessoas que estão vivendo um verdadeiro carnaval dentro de lugares fechados, né? Eles mesmos são líderes deles mesmos, né? Eles distorcem a verdade, dizem que são rabinos,
agem como rabinos, falam como rabinos, passam a mão na barba como rabinos. É verdade. Nada contra os rabinos. Não. As pessoas, existe a tradição do nosso povo. Eu amo o nosso povo. Eu amo o nosso povo. Nosso povo, eu só tenho a agradecer, né, os livros históricos que estamos lendo aqui, a Brit Hadashah, o Novo Testamento, o Taná, o Velho Testamento, a Torá. Então, eu só tenho a agradecer os livros que nós temos, dezenas de livros que temos. Então, eu só tenho a agradecer ao nosso povo. E é por isso que eles são restritos. E eles têm que estarem restritos, né? Se você chega numa sinagoga, a sinagoga dos judaísmos ortodoxos, vai lá e chega lá e bate palma, fala assim: eu quero participar de um shabat aí. Vai lá, faz um teste para você ver. Você vai receber um não na cara. As pessoas vão dizer: nossa, eles são ignorantes. É, eles são ignorantes, mas olha o que eles deram para vocês aí. O gentil, o cristão, fica chateado quando os judeus fecham a porta. E é por isso que existe um monte de patifaria, um monte de aberrações da internet, que aí vê na internet: olha, Yehudinho, nome israelita, olha, Ben Shalom e fulano e tal. Aí ele fala: eu vou querer também eu vou querer um kippah, eu vou querer um talit, eu vou querer isso, eu vou querer aquilo, e se enfeita. Aí você pergunta uma coisa da Brit Hadashah, um versículo, ele não sabe. Você pergunta uma profecia, ele não sabe. Você, você fala: poxa, então o que você quer? Na realidade, ele quer se promover, ele quer popularidade, ele quer estar acima, sem conhecer nada. Não conhece nada. Como eu disse e digo, aprendeu a falar Shabbat Shalom, aprendeu a falar Shalom, Borketov, Mazal Tov, aprendeu a falar tudo isso, agora é judeu. Gente, tá cheio de gente em Jerusalém, lá em Tel Aviv, que fala Shalom, Borketov, Mazal Tov. Fala um monte de palavra hebraica e é homossexual. Entendeu? Tem nomes hebraico e é homossexual. São pessoas ímpias. Tem um nome, fala nome. Mudar a fisionomia não quer dizer nada. Ah, eu vou colocar um chapéu preto agora e eu vou virar. Isso é uma aberração da natureza. Isso é uma aberração. Seja você, né? As pessoas tiram barato quando elas dizem: ah, quando elas dizem, é o rabino, é o rabino, é o rabino ali. Ela está tirando barato de você. Entendeu? Ela está tirando. Você é judeu? Diga que você é judeu. Está tirando barato. Né? Eu quero ver quando vir um mal. E aí esses que dizem que são judeus vão ser os primeiros a correr. É, porque antigamente ninguém queria ser judeu na época de Hitler, né? Ninguém queria, mas quem era judeu enfrentava as perseguições, enfrentava, né? Lá você não via nenhum dizendo assim: eu quero ser judeu. Não havia essa patifaria, desculpe a expressão da palavra, de hoje em dia. Não havia, sabe por quê? Porque se houvesse, o camarada comprasse a briga e começasse a usar preto, a colocar um kippah, a colocar estrela no braço, ia morrer, desgraçado. Porque os soldados de Hitler iam te matar na câmara de gás. Aí ninguém queria, agora é moda, porque não tem ninguém perseguindo, porque não tem ninguém matando judeu, embora exista uma coisinha aqui outra ali, mas não é como era antes.
Mas agora criou a moda. Bando de covarde. Quando a casa cair, quando o império das trevas vir se manifestar, como está escrito, aí eu quero ver se você vai ser judeu. Aí eu quero ver. Quero ver se você vai dizer, ah, eu sou, com um rifle na cara, com uma pistola na cara. Aí eu quero ver você dizer, eu sou judeu. Quando pegarem sua esposa, estruparem sua esposa, pegarem seus filhos, vender, colocar numa câmara de gás, jogar, mandar seus filhos lá para longe em vagões de trem, em navios. Eu quero ver você falar que é judeu. Aí eu quero ver. Ah, Gleice, você está desejando isso? Não, é o que vai acontecer. Não estou desejando nada. O que eu estou falando é o que está escrito. Vai acontecer. Disse Yeshua, fuja. Fuja para bem longe. Fuja para os montes, para as cavernas. Fuja, porque o negócio vai ser feio. Né? Agora tá todo mundo. Tá todo mundo. Quero ver, principalmente pessoas que roubaram identidade. Tem muita gente que roubaram identidade, né? Excluíram tem muita gente que se rebela. É, gente, tem comunidade, eu só fico vendo pessoas vêm falar pra mim, pessoas vêm falar pra mim. Chega a dizer assim, uma comunidade se rebelou contra o líder, né? Houve uma briga. Ixi, está cheio demais. Por quê? Porque gentil ele só presta para isso, para fazer confusão, né? Para fazer discórdia, e para fazer é, calúnia. Ele serve para isso aí. Tem muito gentil que é sério, gentil honesto, gentil que vai estar no reinado milenar. Mas tem a maioria é tudo patifaria, né? Tem muito, como eu disse, tem gentil muito sério, que tem gentil que é melhor do que judeu, só para você ter uma ideia, em questões de espiritualidade diante do eterno, né? Então por isso que se um gentil ele se volta para o eterno, ele é semente de Abraão, porque Abraão ele é pai de incircunciso e circunciso, tá? Aí eu quero ver você na época da perseguição, você que circuncidou seu filho, você que pagou R$ 5.000 para sua conversão, para sua abrit milá do seu filho. Aí eu quero ver você dizer ele não é. Aí eu quero ver. Então, meu amigo, se cuide. Você que está me ouvindo, você que está me ouvindo, preste bastante atenção. Você que está me ouvindo, preste bastante atenção. Nós precisamos mudar. Nós precisamos entregar a nossa vida ao Eterno. Por isso, faça o que ele deseja, não o que os outros desejam, não o que as pessoas querem. Não seja escravo da massa. Sua vida vai passar num piscar de olhos e amanhã pode ser tarde. Bem, eu finalizo esse vídeo e eu quero que você pense, que você raciocine, que você tenha dentro da sua mente um culto racional. Não seja levado pela massa. Não seja levado pelas fábulas, pelas tradições. Quando eu falo tradições, são tradições humanas. Não seja levado por pessoas que traíram e agora tá dando uma de bambam. Pessoas que traíram e agora tá dando uma de que ele é o bonzinho. Não pense assim. Não pense assim.
uma vez traído, uma vez a pessoa traindo, ela vai trair mais ainda. Se ela não pedir perdão para quem ela traiu. Então, o que eu quero dizer é que há isso muito, né? Então tomem bastante cuidado. Sejam sinceros consigo mesmo. Conheça a vida de vocês. Se estruturem no alicerce que é Yeshua. O resto é resto. Estamos nas vésperas de Rosh Hashanah, que vai se dar dia 29, agora dia 29 de setembro de 2019, na virada do dia 29. Então, que esse Rosh Hashanah venha fazer você pensar o que você fez no passado, o que você fez na sua vida passada, até agora. Será se você foi melhor do que o ano retrasado? Ou você foi pior do que o ano retrasado, e o retrasado, e o retrasado, e os anos passados? Se você está em Rosh Hashanah como o pior, eu só tenho que te dizer uma coisa. Você está perdido. Você está perdido. Você está perdido. E não adianta. Não adianta. Não adianta, gente. Não adianta eu romantizar o que não é romantizado. Não adianta eu simplificar o que não é simples. Não adianta eu colocar fragilidades em algo que não é frágil. Quando eu falo em questão da palavra do Eterno, ela é única. Ela é una. Não adianta. Não adianta. Os gentios, para fazerem parte na época de Yeshua, da época dos emissários, para fazer parte da comunidade, porque estava havendo um crescimento grande dos gentios, eles tinham que atender a algumas regras, mínimas regras. Tinha que atender para fazer parte da comunidade. Eles tinham que obedecer aquele mínimo de regras. Ah, eu não quero. Cai fora. Aqui não é teu lugar. Ah, é difícil. Cai fora. Você não quer? Cai fora. Eles tinham que obedecer o mínimo de regra. Depois disso, o que eles tinham que fazer? Todos os Shabat eles aprendiam a Torá de Moshe. A Torá, na partir daquele momento em que eles obedecessem aquelas leis que foram estipuladas em Atos 15 e 16, por Tiago Hatzadik, Tiago justo, né? Ele colocou algumas regras para os gentios que estavam entrando. Quando eles começaram, eu quero, vai fazer parte. Então tá. Todo o Shabat eles estavam na comunidade. Eles estavam na comunidade para aprender. Mas hoje, nós vemos as pessoas se fantasiarem de tudo, mas negar os seus prazeres ninguém quer. E é esse o problema que nós estamos tendo, infelizmente. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que o Eterno abençoe a todos. Envie esse vídeo para quem está perdido, que você diz assim, aquela pessoa está assim. Eu vou mandar para ela. Manda. Vai que ela acorde, né? Está escrito. Se você salvar o teu irmão, lhe será perdoado muitos pecados. Então ajude essa pessoa. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, que ele tenha misericórdia de ti e que ele te dê shalom hoje, amanhã e para todo sempre. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém.